فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. إله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين، أحمده حمدا يليق بجلاله على كثرة عواله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا في مكان آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam é aquela religião que, para você praticar nela, não é simplesmente só sair de casa e vir para o masjid. Islam é aquela religião que se resume no nosso dia a dia, a nossa maneira de viver. O Islã resumiu tudo como a gente deve viver. Se nós assim o fizermos, estaremos a praticar o Islã. Normalmente, para quem pratica o Islã, se a gente praticar o Islã como deve ser, é um da'wat que tem mais valor e mais peso do que o nosso falar. Se a pessoa age de acordo com o Islã, esse é o melhor da'wat que a pessoa pode fazer. E o tempo que nós estamos a viver precisa disso. Não simplesmente de você falar com alguém, mas sim você agir, em vez de você falar, você agir daquela maneira. E isso, para quem viver dessa maneira, toda a sua vida estará repleta de baraka. E falar de baraka, bênção, é algo que todo muçulmano está à procura. E normalmente nós procuramos o baraka de maneira, muitos nós procuramos de maneira errada. Nós todos estamos familiarizados com isso. Baraka, queremos baraka. Você, qualquer coisa na sua vida, você quer baraka, quer bênção. Pedimos doar, né, para os nossos pais fazerem para nós, não há dúvida, está certo. Pedimos aos nossos ulamás fazerem doar para nós, também está certo. Mas existe algo que nós estamos a esquecer. Primeiro, o termo baraka em si é compreendido de uma maneira um bocadinho não correta. Porque muitos de nós pensamos que baraka é quantidade. Mas baraka não tem nada a ver com quantidade. Um exemplo simples que posso dar a esse respeito: você vai ver uma cadela, um cão, quantos filhotes pode dar? 7, 8, 10. Mas para você ver um conjunto de 10 cães, 20 cães, é muito difícil. Por mais que a pessoa tenha na sua casa macho e fêmea, mas para ele atingir um número de 20, 30 cães, todos grandes em casa, é difícil. Porque nesse lugar não tem baraka. E reparemos para a vaca. Por ano só dá um filhote. E uma vez. Mas quando você vê uma manada de 30, 40 vacas, você não fica admirado. Então, uma explicação de baraka é que primeira explicação que nós ulamás dão qual é? Asbab al-qalil wa intifal al-kathir. Primeiro, poucos meios, mas muitos benefícios. Numa explicação vem thubut al-khayr al-ilahu fi shay. Quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta o bem numa certa coisa, aquela coisa é abençoada. Por exemplo, você abriu um pequeno negócio, uma coisa pequena. Então Allah subhanahu wa ta'ala decreta o bem naquilo, aquilo vai andar como deve ser. Então, baraka não é simplesmente nos bens. Existem alguns que Allah subhanahu wa ta'ala dá baraka nos filhos. Filhos são obedientes a ele,
estão no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, estão sempre a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, estão no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem alguns que Allah dá baraka a eles na esposa, que ele fora de casa, ele pode ter qualquer tipo de problema, mas quando chega em casa, a esposa é a frescura para os seus olhos, é o seu conforto. Se uma pessoa, você por mais que fora, você tem aquele tipo de amizade, e você se comporta de que maneira que você possa se comportar, mas se a pessoa chega em casa e ele tem uma má esposa, Rasulullah diz no hadith, Al-mar'ati uma má esposa é uma corrente que Allah subhanahu wa ta'ala coloca num dos seus inimigos aqui na face da terra. Então, por isso, aquela gente que nós já vemos a tirar conforto, a amanhecer nos bares, a beber, nem todos gostam daquele vício. Nem todos gostam. Estão a procurar conforto, estão a procurar alívio, porque em casa não tem. Então, em nenhum momento, um muçulmano deve olhar para aquilo e desprezar aquela gente. Em nenhum momento. O homem está à procura de conforto, não sabe onde é. Porque uma má esposa, Allah pode dar assim como castigo. Então, existe baraka também na esposa. Assim como existe baraka no trabalho. Assim como existe baraka na idade. Você, com poucos anos de vida, você já fez muita coisa. E você vai encontrar alguém com 50, 60, 70 anos e ainda não sabe onde começar. Não teve baraka na sua vida. Alguns têm baraka até nos estudos. Ela dá baraka. Então, baraka está assim, quer dizer, espalhado dessa maneira. Então, quando digo poucos meios, muitos benefícios, o que significa? Uma pessoa recebe 10 mil, por exemplo. Até final do mês, ele recebe 10 mil, seu salário. Ele, com aquele 10 mil, ele consegue resolver os seus problemas de casa e ainda consegue guardar 1.000, 1.500 de reserva para questões de emergência. Ele consegue guardar. Aí tem baraka. Você vai encontrar uma outra pessoa que tem muitos meios. Por mês, ele recebe 50 mil. Mas até no final do mês ele já tem dívidas, cheio acumulado. Quando ele recebe, o dinheiro que ele recebe não serve para ele. Ele trabalha para pagar os outros. Não existe baraka. Então, baraka é isso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah fala sobre o baraka? Quais são os passos que nós temos de seguir para nós conseguir termos esse mesmo baraka? Quais são os passos? Primeiro passo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, qual é? ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Se os residentes da terra tivessem que temer Allah subhanahu wa ta'ala da maneira como Allah deve ser temido, Allah diz: لفتحنا. Nós haveríamos de abrir os céus e a terra, as portas dos céus e a terra em baraka para eles. Então, o primeiro passo para a gente adquirir baraka por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, qual é? É nós trazer taqwa, temor por Allah subhanahu wa ta'ala. É o primeiro passo. No outro ayat do Coran, Allah diz, Suratul Talaq, no Juz 28, segundo ayah, Allah fala dizendo: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai dar solução para ele, saída para todos os problemas dele, Allah vai dar saída. E Allah vai sustentar a ele do meio que ele nunca imaginou. Allah vai sustentar a ele. Então, a primeira coisa é a gente temer Allah subhanahu wa ta'ala. É o primeiro passo. E falar de temor é algo que dentro de muçulmanos já não existe. Ter medo de Allah é algo que dentro de muçulmanos já não existe. Por isso não temos como ver o Coran como guia para nós. Não temos. Por quê? Porque lá no Coran diz, no Alif Lam Mim, primeira página logo, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. A condição do Coran ser guia para si, de baraka, é você temer Allah subhanahu wa ta'ala. Você não teme. Primeira coisa, temer Allah subhanahu wa ta'ala. O Coran vai servir de orientação e guia para si, de baraka, quando você temer Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Revelamos o Coran como cura para quem? E misericórdia para quem? Para o mu'min. E quem é mu'min? Mu'min verdadeiro é aquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala. E nós não tememos.
Por isso que o baraka está assumindo a nossa vida. Nós estamos diariamente a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Como resultado, esposa fica desobediente a si, seus filhos também ficam desobedientes a si também. No trabalho, você vai ter inimigos. Você vai ter inimigos. Por quê? Você não teme Allah subhanahu wa ta'ala. Para nós temer Allah, quando você teme Allah subhanahu wa ta'ala, tudo na sua volta fica de submissão a você. Você temeu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah faz com que todos à sua volta possam obedecer a si. Você desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo à sua volta também desobedece a si também. Então, o primeiro passo para nós adquirirmos baraka é termos taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala. É a primeira coisa. Agora, o que é taqwa? O que é temor? Normalmente nós pensamos que versículo vem do mais de temor por Allah subhanahu wa ta'ala, João no Ramadã, é ter medo de Allah. Não há dúvida. Mas o que é temor por Allah subhanahu wa ta'ala? Primeiro, afastar-se daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. A pessoa se afastar e praticar naquilo que Allah ordenou que seja praticado. Se você fazer isso, você será aquele que mais temeu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diz no hadith, ittaqil maharim takun a'bada an-nas. Você teme Allah subhanahu wa ta'ala, afaste das coisas proibidas, você será aquele que mais temeu Allah subhanahu wa ta'ala. Então cada um vê até que ponto você é obediente para com Allah subhanahu wa ta'ala. Até que ponto você tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um faz sua análise. Então a primeira condição é taqwa, ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Um homem, certa vez, uma passagem muito famosa, essa acho que muitos já escutaram. Um homem foi comprar um terreno. Naquele terreno ele quando compra faz pagamento. Depois de fazer pagamento, o vendedor, depois de entregar o terreno ao comprador, ele se vai embora. O comprador, quando fica, algum trabalho que ele está a fazer, se não me engano, é poço que ele estava a fazer. Então, durante aquele trabalho, ele, ao cavar, achou uma pedra de ouro. Quando ele encontra aquela pedra, ele, de imediato, vai atrás do dono que vendeu aquele terreno. Diz para ele, meu irmão, eu comprei terreno consigo, mas dentro desse terreno, quando estava a trabalhar, encontrei esse ouro. Eu comprei terreno, não comprei ouro. Leva seu ouro e eu não quero problemas. Até que nível de imã? Por isso o Islã é conduta, é a prática. Se a gente praticar o Islã, vai ser fácil nos fazer da'wah para os outros. Aquele homem disse, meu irmão, eu vendi terreno. Você isso encontrou dentro do terreno. E isso também é seu, não é meu, eu não vou levar. Confusão entre os dois. Ninguém quer levar o peso na consciência. Foram ter com o juiz. Quando vão ter com aquele juiz não havia saída como resolver aquilo. Então, por isso, meus irmãos, quando a gente fazemos algo para Allah subhanahu wa ta'ala, fazemos como deve ser, Allah aquilo nunca vai deixar em branco. Allah nunca deixa em branco. Por isso no Corão diz, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Uma pequena boa ação que você fizer para Allah subhanahu wa ta'ala, você vai ver o fruto daquilo. Então aquele juiz, Allah pôs na mente dele, perguntou a um dos dois, algum de vocês tem uma filha em casa? Um deles disse, sim, eu tenho. Você tem rapaz em casa? Sim, eu tenho. Não tem problema. Vamos ver o seguinte. Para o problema estar resolvido, sua filha casa com o filho dele e esse ouro fica para eles. Sua filha casa com o filho dele e esse ouro fica para eles. Aquele foram um casal feliz, muito bem sucedido na vida. Quando os pais tiveram medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Um cenário idêntico. Assisti isso. Um homem foi comprar uma jeca no mercado. Sabemos bem calamidade como é. Um homem abriu fardo. Esse tempo de frio, abriu fardo. Então, naquele fardo, ele estava a vender. Era fardo de jeca, camisola. Um homem compra. Quando comprou aquela jeca, ele ia quando ele usa naquele momento mesmo, quando chama, põe mão no bolso. Quando põe mão no bolso, ele encontra um embrulho de dólar. Um embrulho.
de dinheiro, nota americana, no bolso. Então, de satisfação, ele vazou aquela informação. E a informação chegou até no comprador. O comprador saiu, foi à procura daquele homem. Quando encontrou com ele, disse: meu irmão, esse dinheiro é meu. E eu vendi jeca, não vendi dinheiro. Aquele irmão disse: bro, esse dinheiro estava na jeca e não é seu também. E eu comprei a jeca, isso me pertence. Virou confusão. Virou confusão. Por quê? Allah SWT diz: وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Não amem o mundo. Não amem. Senão vão se perder, vão se desviar. Então aí foi uma confusão até que tiveram que parar na esquadra. E nem sei como terminou. Então quando você teme Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aquilo não deixa em vão. Allah não deixa em vão aquilo. Então o primeiro passo para a gente ter baraka é nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro passo. Segundo passo, nós todos saímos todos os dias para o mercado. Ou para comprar ou para vender. Todos fazemos isso. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica aqui quando que o negócio vai ter baraka. O comprador não é obrigado a comprar e o vendedor não é obrigado a vender. Se ele não quiser, pode não vender. Se você não quiser comprar, pode não comprar. Então, quando é que o negócio vai ter baraka? Por exemplo, você espalhou e eu tenho uma moto, estou a vender. Tenho uma moto, estou a vender. Uma moto. Então, alguém, por exemplo, sai de Nhamatanda, de shopping, vou para a beira, ouvi que tem um fulano que está a vender moto. Então, eu vou comprar para me facilitar minha deslocação de casa, Machamba para casa. Então, preciso de uma motorizada. Ele vem para cá, encontra consigo. Mas ouvi que tens uma moto assim, tem, a moto é essa. O motor foi aberto. Você sabe muito bem que o motor já foi aberto. Sabe muito bem você. Você diz: não, o motor nunca foi aberto. A moto está boa. Aquilo me paga. Assim. Levou a moto, vai com ele. Pelo caminho, moto gripa motor. Vai num homem que faz reparação, chega e diz: meu irmão, essa moto aqui, esse motor não é novo. Esse. Mas aquele homem disse que nunca foi aberto. Ele disse: não, não é novo. Paramos aí. Meus irmãos, você quer baraka na vida. Você quer baraka. Está à procura de baraka, quer bênção. Você pede a todos os anos fazer doar para si. Você age dessa maneira. Você espera baraka. Aquele homem vai estar a lamentar. Ele comprou aquilo por necessidade. E aquele homem vai estar a lamentar. E você vai estar contente. E você espera baraka nisso. Abriu uma loja. É normal. Nós, quando a gente abre loja, uma nova casa estava a arrendar, conseguiu uma casa própria, foi lá. É nosso hábito, né? Chamamos pessoas para ler o Corão, para o quê? Ter baraka. Não há dúvida. Mas o que vai atrair o baraka é como você vai se comportar dentro da sua casa que você está para viver e como você vai se comportar dentro da sua loja que você está a vender. Aquela ação é que vai atrair o baraka de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você na sua casa, você só vem ler Corão, para essa casa ter baraka, não há dúvida. Inshallah vai ter. Mas você está todo momento a tocar música. Música é 24 sobre 24. Qual é o baraka que vai atrair? Você o próprio está a ser motivo de fechar as portas do baraka. Então, a prática em si é que atrai o baraka. Não, ler o Corão pode-se ler sim, mas muito mais a prática. Você está fazendo negócio com alguém, fala: meu irmão, isso aqui não está bem, tem esse problema. Se quer levar, leva. Mas eu mandei consertar e o mestre é um bom mestre, pode testar, a coisa está boa. Se quiser, pode levar, se não quiser, pode deixar. Por mais que aquele homem não leve, não compre aquilo, não fique interessado, Allah vai dar baraka, porque você falou a verdade. Allah vai dar baraka. Então, o segundo passo é, quando nós fazemos nosso negócio, ser justo. É o segundo passo. Terceiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguém veio ter com ele e disse: Ya Rasulullah, nossa alimentação em casa não está a chegar. Nossa alimentação não chega. O que a gente faz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para ele: La'allakum ta'akuluna mutafarriqina. É bem provável que vocês estejam a comer separadamente. É bem provável que vocês estejam a comer separadamente. Acontece nas nossas casas. A esposa serviu o almoço, foi sentar na frente da televisão, assistir novela, está a comer. As crianças vão comer, senão aqui dentro vão sujar. Comem separados, todos. Então, Rasulullah ensinou que o muçulmano em casa deve comer junto, não separado.
Allah diz, comam junto, wadhkur isma Allah, leve o nome de Allah, e yubarik lakum, Allah vai vos dar baraka. E não só, Allah diz, quando estiver a comer, não comam diretamente no centro do prato, no centro da comida, no meio. Porque aí no meio, Allah faz descer o seu baraka. Coma do lado e não começa a comer no meio. Então, isso vai atrair mais o baraka para Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos, já se foi. E a última coisa que posso deixar aqui, dentre várias que eu queria falar, istikhara. Jabir radhiyallahu ta'ala anhum, foi um sahabi de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele diz, no hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا آية من القرآن. Rasulullah ensinava a nós a fazer istikhara em todas as nossas preocupações, da mesma maneira que ele nos ensinava a área do Coran. Ele dizia, quando algum de vocês tiver alguma preocupação ou quer fazer alguma coisa, falhar faça 2 rakat. E depois disso, você peça dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Vai levar, como se chama, vai ler aquele dua que como se chama, que é ensinado. O dua é o seguinte: Allahumma, oh Allah, inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdir wa la aqdir wa anta 'alamul ghuyub. Oh Allah, você tem conhecimento e eu não tenho, né? Então, oh Allah, eu peço assim nessa minha ação que eu estou a fazer, se for benéfico para mim, oh Allah, facilita. Se não for benéfico, Allah põe distante para mim. Estou a resumir a tradução. Oh Allah, se isso não for benéfico, distancie-me dela e faça com que meu amor por aquilo possa ser removido. Então, você fazendo istikhara, inshallah, suas ações, aquilo que você for a fazer, aquele plano que você tem, inshallah, quando você fazer istikhara, vai andar perfeitamente. Então, o tempo já se foi, por aqui vou parar, né? Que Allah nos faça, nós conseguirmos praticar o Islã como deve ser, para que desta maneira nós consigamos atrair o baraka por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Fastatkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.